Vamos começar? Boa noite. A reflexão de hoje à noite, né, ela se insere num tema mais geral, que é vida após a morte, que está sendo desenvolvido na terceira segunda-feira de cada mês. Então, esse tema que a gente vai ver hoje, ele se insere dentro desse tema geral, tá? Então, a gente não dissociar que a gente está tratando de assuntos sempre relativos a esse pano de fundo maior que é vida após a morte. A vida não está restrita às experiências manifestadas na matéria, no corpo físico. Nem muito menos se resume a esta existência presente. O ser humano é um complexo conjunto de corpos com atuações em várias dimensões, desde a matéria até dimensões mais sutis. Isso vocês têm, quem está vindo, tem alguém aqui pela primeira vez? Não, né? O senhor? Então, vou só fazer um parentezinho para dar assim, algumas informações que a gente sempre dá. Nós, aqui do Centro de Estudos, a gente adota alguns princípios a partir dos quais a gente desenvolve essas nossas palestras, né? Um deles é que o ser humano não é apenas esse corpo físico, mas é um conjunto complexo de vários corpos, o físico, o energético, o emocional, o mental. E também um outro princípio que é básico para a gente é a questão da pluriexistencialidade. Então, não apenas essa existência física, mas a gente tem um conjunto de outras existências, que a gente chama de série X, né? Uma série de existências. A gente está aqui, não de férias, como normalmente a gente diz, mas de passagem, com uma programação existencial pré-estabelecida, né? E todas as experiências que nós vivemos nessa vida, em cada vida nossa, elas têm o objetivo de aprendizado. O que está por trás de todo esse aprendizado que nos faz evoluir é que é um aprendizado sempre com vistas à cosmoética. Não tem nada a ver com essa ética humana nossa, e tem, mas é uma ética muito mais ampla, né, atemporal e acima de qualquer cultura. Então, em alguns momentos, o que a gente chama de ético aqui, para a cosmoética, não tem importância nenhuma. Então, esses são alguns princípios básicos, né, que sempre norteiam as nossas reflexões aqui. Tá? Por enquanto, procuremos entender que somos constituídos por pelo menos 4 corpos básicos: o mental, o emocional, o energético e o físico. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Podem. Um outro pressuposto que devemos assimilar é o de que a vida na Terra é oportunidade de aprendizado, né? E é uma etapa de fundamental importância para o nosso crescimento consciencial. Então, a nossa evolução, ela passa e exige sempre a ressoma, sempre a volta a uma existência até que a gente consiga, né, a evolução plena. Justamente por isso, a cada existência, trazemos uma programação a ser cumprida, que é o que a gente aqui chama de proexis ou programação existencial. Como toda programação, ela se desenvolve em um determinado tempo, com início e fins estabelecidos. Assim como a gente diz assim, a nossa existência, ela começa, digamos, no nascimento, né? E ela vai ter um tempo, vai terminar. Mais cedo para uns, mais tarde para outros, mas dentro do que a gente traçou, né, nessa programação existencial nossa. Partamos hoje, então, dessa possibilidade de que o tempo de nossa programação existencial terá um fim, para introduzirmos o tema da reflexão desta noite. Então, a gente vai ver que o que a gente vai tratar hoje de desapego, ele tem muito a ver com um outro termo que a gente usa muito aqui, com a transitoriedade dessa existência. Então, a gente vai sempre ver que desapego,
transitoriedade tem a ver exatamente com uma programação pré-estabelecida, com começo e com fim. A palavra desapego conduz à ideia de soltar, deixar ir, mas também tem um sentido doloroso de renunciar e, consequentemente, perder. No budismo, a palavra desapego tem a ver sim com renúncia também, só que não tem a mesma tradução que a gente entende por renúncia em português. Em português é esse sentido aí de desistir de tudo. Quando você diz assim, eu vou renunciar, então você desistiu, você abriu mão, você fracassou, você perdeu, né? Mas no budismo, renunciar tem um significado nobre de determinar-se a se libertar, a ser livre daquilo que apreende os nossos egos. Então, é uma perda, mas é uma perda, se a gente pudesse dizer, positiva, né? Quando no budismo eles entendem desapego, eu me desapego, eu renuncio a algo que está me impedindo de ser livre, que está me prendendo, né? Por isso que para o budismo ele diz, toda sensação de perda vem da falsa sensação de posse. Então, se eu tenho, eu me prendo, né? Desapego para os budistas é justamente chave para a iluminação, porque é aquilo que lhe solta, que lhe deixa livre, que quando você assume esse renunciar como determinação para ser livre dessas coisas que lhe deixam assim, cegos, ou pelo menos com um véu na frente de ter uma visão mais abrangente de tudo que a vida oferece. Inclusive eu vou contar uma historinha que eu achei interessante, que eu estava pesquisando, né, para a gente conversar hoje. A famosa história zen sobre um mestre e seu discípulo que estavam ao caminho de uma aldeia. Chegando a um caudaloso rio, avistaram uma jovem com dificuldades para atravessá-lo. O mestre zen ofereceu, né, para ajudar a moça, pegou nos braços, atravessou para outra margem, botou a moça lá no chão, a moça seguiu o caminho dela e o monge, o discípulo, também o deu. O discípulo permaneceu todo o trajeto perturbado, pois havia aprendido que um monge nunca deve se aproximar de uma mulher, muito menos tocá-la. Assim, após muitas horas do ocorrido, ele não se conteve e questionou: mestre, o senhor dia após dia me ensina, né, a nunca tocar uma mulher. Apesar disso, o senhor pegou aquela bela moça nos braços e atravessou o rio com ela. O mestre então respondeu: tolo, eu deixei a moça na outra margem do rio, mas você ainda está carregando. Então, quer dizer, o mestre fez o papel dele, deixou a moça lá, tudo que ele tinha que fazer era aquilo, e o discípulo nem botou a moça nos braços, nem tocou na moça e foi quem carregou ela o dia inteiro, né? Então, assim, essa historinha eu achei engraçada, porque, assim, ela ilustra como a gente se apega a determinadas formalidades, né, a determinadas crenças, e o principal, que no gesto do mestre devia ter sido visto, que era o de ajudar o próximo, né? Ele não pegou a moça porque ela ia andando e, eu vou botar uma moça no braço, né? Na verdade, ele viu o quê? Uma ajuda, né? Podia ser uma moça, um homem, um menino, tal, um outro monge, sei. Então a gente às vezes também se apega às nossas crenças, às nossas leis, mesmo que sejam leis religiosas, mas a gente tem que ver a que a gente está se apegando, né? A uma mera formalidade. Quer dizer, um monge não toca uma mulher, mesmo que ela precisasse. A moça podia, se fosse assim, para manter esse apego, ele deixava a moça se afogar, mas não tocava na moça, porque a crença dele, né, a prática budista dele, não permitia que ele se
fosse livre para decidir naquele momento, como o mestre foi, entre o que a crença, o que a prática budista diz e a ajuda, a necessidade de ajudar o próximo, né, levou ele a fazer isso. Então a gente muitas vezes também se pega com isso. Agora, cuidado, desapego também não é sinônimo de indiferença ou desinteresse. A importância do desapego reside no fato de estarmos conscientes da impermanência que caracteriza a vida na matéria, pois nada é permanente sobre a terra, nem as coisas materiais, nem plantas e animais, e nem as pessoas com as quais convivemos, por mais que cuidemos bem delas. Então, assim, a gente muitas vezes é o mais comum, né? O caso, digamos assim, mais clássico, assim. Quando um parente da gente morre, quando até um animal de estimação que a gente se apega morre, você diz, mas por que ele foi? Eu cuidei tanto, né? Eu dei todo carinho, toda atenção. Então, o cuidar não é, digamos assim, uma moeda de troca para garantir a eternidade, digamos, aqui nessa terra, né? Porque a vida na matéria, ela se caracteriza exatamente pela transitoriedade. Ela é efêmera, é passageira. É passageira porque precisa vir uma outra vida. Aquilo que você aprendeu nessa, você tem que se determinar a ser livre do que aprendeu nessa, para aprender uma coisa nova que vai vir sempre noutra vida. Então essas coisas todas da transitoriedade, de que a vida é passageira, também não pode ficar somente digamos assim, no mental. A gente, eu estou entendendo tudo que ela está dizendo. Se isso não calar dentro da gente, se isso não servir para questionamentos do tipo, você está consciente dessa transitoriedade da sua vida, da vida das pessoas que estão com você? Você já parou para pensar em quantas roupas, livros, agendas, né? Objetos estão entulhando seus armários e já de há muito não lhes são mais úteis? Eu estava aqui, antes de começar, lembrando com a Sinara que eu sempre tiro férias, e uma das tarefas das minhas férias é limpar guarda-roupa, limpar armário. Aí, eu uma vez peguei uma caixa muito de plástico pesada no meu guarda-roupa, fazia um tempão que estava lá. Nem lembrava mais o que tinha lá. E eu fui pegar a caixa e disse assim, gente, que danado que eu guardei aqui. Quando eu olhei, gente, eu tinha agenda, eu gosto muito de agenda, eu tinha agenda de 2003. Todos os anos, 2003, 2004, 10 agendas eu tinha dentro dessa caixa. Eu comecei a olhar, que danado, por que eu guardei essas agendas? Passou, né? Não é coisa assim. E todo ano, não era para dizer assim, eram os telefones da família, dos parentes, de amigos, não é. Porque todo ano eu passo de uma agenda para outra, eu passava os telefones. Eu guardava as agendas porque uma vez ou outra eu escrevia alguma coisa. Aí eu guardava a agenda, porque aquilo ali tem que ficar guardado. Então são coisas assim que eu estava dizendo para a Sinara, quando eu começava a ler a primeira frase de 2003 que eu escrevi, ai meu Deus, isso não tem mais nada a ver não. Aí já joguei fora, quer dizer, quanto tempo eu fazia? 10 anos de agendas guardadas dentro do armário, ocupando espaço para uma coisa mais nova, por exemplo, né? Então a gente tem muito disso, de guardar livros que já... Aqui a gente teve uma vez um rapaz que veio dar um depoimento, ele disse, eu vi esse estante de livros ali, aí Sinara explicou, era a primeira vez que ele estava vindo, Sinara disse, a maioria são fruto de doações. Ele disse, eu acho que eu podia doar, eu tenho muito livro em casa que eu já não leio mais. E a gente tem disso, né? Roupa, então, a gente tem mania, mulher principalmente, né? De guardar e de deixar lá. Mas vamos aprofundar mais. Você já se deu conta de quais e quantos dos seus relacionamentos não lhe são mais agradáveis, estão sendo mantidos por você a ferro e fogo,
apenas por comodismo, insegurança, conveniência ou mesmo por orgulho? Quantas vezes a gente mantém ou marido e mulher, ou namorado, ou uma amizade mesmo, que a gente às vezes assim, a pessoa liga, tá? Ai meu Deus do céu, vê no celular, né, o número, ai meu Deus do céu, eu vou dizer a fulana que eu tinha esquecido o celular no carro, né, às vezes, não tem umas coisas assim, vou dizer, ou então quando a pessoa diz, eu liguei tanto para vocês, mulher, eu deixei o telefone lá no dentro da bolsa, me esqueci, estava no silencioso. Então, às vezes é interessante a gente ver por que a gente está se escondendo, né? Digamos assim. Já parou para pensar que o trabalho que você faz hoje lhe causa mais estresse do que lhe proporciona segurança financeira? Você ainda tem dúvidas sobre se aposentar, muito embora já tenha completado o tempo de serviço exigido? Esse aqui eu botei para o meu caso mesmo, porque eu vou me aposentar pelos cálculos, eu trabalho no Serviço Público Federal, e pelos cálculos de simulação que eu fiz, eu vou me aposentar em 2016. Então, assim, tá bem pertinho. Aí tudo que diz assim, Neto, você pode vir fazer isso aqui? Eu disse, não, estou me aposentando. Eu não quero me apegar mais a nada. Você não larga isso aqui não. Como você vai fazer o quê? 8 horas por dia você passa aqui. Eu digo, exatamente por isso. Eu preciso de 8 horas por dia para fazer outra coisa. Vocês não me deixam sair daqui. Então, no Serviço Público Federal, eles criaram agora, esse ano passado, nesse finalzinho de 2012, se não me engano, um programa chamado Qualidade de Vida, que é voltado para preparar os servidores que estão há entre 5 e 3 anos para se aposentar, como no meu caso, por exemplo. Então, tem uma equipe especializada em cada órgão público federal, do Poder Executivo pelo menos, para preparar essas pessoas para se aposentarem. Exatamente em função de índices do tipo assim, quando a maioria que se aposenta, aí tem depressão, tem não sei o quê, porque não consegue, né, sair dessa rotina, né? Então, esses são exemplos também de apego. Apego a dinheiro, apego a situações, né? Apego àquela rotina de levantar. Você vai para o trabalho, eu tenho colegas, por exemplo, eu dizia muito assim, gente, eu vou me aposentar quando completar o tempo, porque eu não quero me ouvir dizendo nos corredores aqui, já fiz muito por essa repartição. Se já fiz, está na hora de ir embora. Porque se eu ficar, ou eu tenho que continuar fazendo, ou então eu vou embora, eu pego o meu caminho. Então a gente tem que ver quando é que isso também é apego, né? Aí mais umas perguntinhas, hoje só tem perguntinhas, vocês têm que responder. Pense consigo mesmo. A que ou a quem estou me apegando com todas as minhas forças nesse momento? Não precisa ser uma pessoa, né? Às vezes assim, é uma determinada situação mesmo. Quantas pessoas não tem que assim estão num trabalho e dizem, meu Deus, hoje é segunda, detesto ir para aquele lugar, né? O local do trabalho. Depois pense, do que ou de qual relacionamento posso abrir mão neste momento? O que ou a quem devo deixar ir? A quem é que você está segurando, como aquela correntezinha que a gente viu na figurinha anterior? Ou a quem ou a que você está preso pela correntinha? Então, esse deixar ir aí é aquele lá do budismo que a gente viu no começo, que é exatamente essa determinação de estar livre para outras experiências, para aquilo que já não lhe satisfaz. O desapego é a chave para aceitarmos a impermanência da vida material. De novo, a questão de que a vida material, essa vida que a gente tem aqui, desse mundo físico, ele não vai permanecer, não é eterno. Apego é bagulho energético. Aí eu copiei de uma palestra de Sinara, tem as palestras da quarta segunda-feira todo mês, que é sobre exatamente parapsiquismo aplicado à programação existencial, né? E numa das palestras sobre programação existencial, ela fala
daquelas coisas que a gente tem que ver que são sinais, né, para perceber se você está desenvolvendo a sua programação existencial. Então, quando você tem um apego a determinada coisa, como nesses casos que a gente vê aqui, que não satisfaz, que não está lhe deixando ir para frente, mas você diz assim, mas eu não vou abrir mão disso. Então, isso é um entulho, é algo que está lhe impedindo de ver se a sua programação existencial não está emperrada por conta de uma coisa momentânea que você está apegado ali, dando uma importância que ela não tem. Agora pare mais uma vez para pensar e responda para você mesmo. Como encarei a dessoma? Dessoma é o termo que a gente usa aqui para morte, né? Do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu cachorrinho, de quem você perdeu nesse momento. Mesmo que não seja um parente tão próximo como eu botei aí. Uma tia, uma avó. Tive discernimento suficiente nesses momentos, apesar de toda a dor que senti e ainda sinto, para entender, primeiro, que a morte faz parte dessa vida que é passageira, que a dessoma é fenômeno tão natural quanto nascer e crescer. Não aceitar a morte dos entes queridos como acontecimento natural é também uma forma de apego. É um apego à pessoa que se foi, é um apego às crenças, às tradições, aos valores sociais que só reafirmam a total falta de consciência da continuidade da vida. E quando eu me desespero diante da dessoma do meu filho, por exemplo, eu estou simplesmente apegado àquela vida sem ver que ele tinha também uma programação existencial, como eu estou dizendo aqui que todos nós temos. A dele chegou ao fim do que estava previsto e ele tem que se preparar para uma outra programação existencial, para uma outra oportunidade, para um novo aprendizado. Assim como eu, quando me desapego dessa pessoa que foi filho meu nessa vida, também me disponho a ver nessa perda, apesar da dor, né, uma nova oportunidade de um novo aprendizado para mim. Se eu só tinha aquele filho, a programação existencial dele, e agora? O que é que eu tenho que aprender com essa ausência, né, que a gente sente no dia a dia? Com isso, a gente não está dizendo também que é fácil. Ah, ela está falando porque provavelmente nunca passou por isso. Passei. Bem recente, inclusive, né? Assim, só no mesmo ano, né, eu perdi, né, para usar a palavra relacionada aqui a desapego, meu pai e logo em seguida meu filho. Então, assim, tá falando, não é fácil. Eu realmente falo, né, de coisas que eu estou tentando aprender. O que é que tem de novo nessa história? Por que na minha programação existencial estava planejado, né, eu participar do fim da programação existencial dessas duas pessoas que são bem próximas? Então, quando eu estava estudando para vir para cá, eu fiquei pensando assim, o desapego a essas pessoas é nesse sentido, não é indiferença, não é não se preocupar, não é dizer assim, ah tá, eu vou ser indiferente a todo mundo porque quando ele for eu não vou chorar, né? Não vou sentir falta. Não é isso, que seria a total indiferença, aí você não está aprendendo coisíssima nenhuma. Mas do que dessas oportunidades que lhe aparecem como desapego, o que você pode aprender? O que isso acrescenta na sua evolução e na sua própria programação existencial? Toda separação, ela traz dor, porque tem amor, mas também tem apego. Então, é importante você saber separar as duas coisas e o principal, estar aberto ao que tem de novo, né, de aprendizado novo nessa experiência. Então, mais uma reflexão.
Você tem apego à sua vida? Se você soubesse que a sua ProEx, Programação Existencial, chegou ao fim, você pudesse, né, ter essa certeza, digamos assim, agora, né? Você partiria para outra dimensão com tranquilidade? Perceba que a gente está falando com tranquilidade. Por quê? Porque desapego não tem nada a ver com tranquilidade. Aliás, apego não tem nada a ver com tranquilidade. Todo apego ele gera desespero, revolta, falta de discernimento, né? Falta de clareza para você perceber a coisa com mais lucidez. Então, quando a gente fala em desapego, ele não pode ser uma experiência ligada à revolta, a sofrimento. A gente já falou, sim, porque a dor também faz parte do aprendizado, também faz parte de cada programação existencial daqui. Praticar o desapego é tornar-se paulatina, mas firmemente consciente a cada dia de que tudo nesta vida intrafísica, que é a outra palavra que a gente se refere a essa existência, a esse mundo material, é mutável. Esse filósofo grego aí, não sei se as pessoas já ouviram falar, Heráclito, ele definia essa situação com essa palavrinha, pantarrei. É um termo grego. E é uma explicação muito curta, né, exatamente para a transitoriedade da vida, porque essa palavra pode ser traduzida no português como tudo muda, tudo flui, nada persiste nessa vida. Inclusive essa palavra é usada junto com a história do que ele define que nenhum homem atravessa o mesmo rio, né? Porque o rio flui, a água não é a mesma, né? Você mesmo não atravessa duas vezes essa mesma água desse rio. Então nada é eterno na vida aqui na Terra. Assim como nada é eterno nas pessoas que a gente está falando, com quem a gente convive, também as dores, também as atribulações, também as dificuldades não são eternas. Assim como passam, né, todas as programações existenciais, as dores que acompanham também passam, mas os momentos felizes também. Isso que a gente precisa estar atento a que toda e qualquer experiência nossa, ela traz um aprendizado. Mas a gente tem que estar aberto a isso, sem se apegar a ela e se deixar perder exatamente no significado de aprendizado que essa experiência está trazendo, seja ela alegre ou triste. Soma o corpo físico para nós aqui, né? É transitoriedade. Então veja que todos os slides que a gente está passando desde o começo, ele tem algumas palavras, né, que são quase que repetitivas, né? Transitoriedade, né? Efêmera, passageira, porque tudo isso está ligado a desapego, né? Porque são palavras que definem a natureza da nossa existência terrena, da programação existencial a cada ressoma, né? Cada volta nossa para uma experiência de aprendizado. A rigor, cada consciência é uma coleção de múltiplos egos. E se nos apegamos a um só, deixamos de perceber o que os demais nos oferecem. Então, assim, se eu digo assim, não, eu sou a NET, eu sou isso, eu sou funcionária pública, não tenho outro. Eu simplesmente estou deixando de ver, e se eu fui, como tem sites por aí, eu fui a rainha no Egito, né? Todo mundo, Paulo brincou comigo, que todo mundo só quer saber da vida passada se tivesse sido rainha, né? No Egito, se tivesse sido um rei, alguma coisa assim. Então, assim, a gente precisa perceber que se essa vida aqui, ela vai passar, outra já teve, que passou também. Seja lá o que eu tenha sido, ou rainha ou escrava, por exemplo, passou também. Então, essa também vai passar. O que eu preciso ver, o que é que eu vim aprender aqui? Se eu vim alguma vez como rainha, foi que eu aprendi lá.
Se eu não vim como rainha, eu vim como funcionária pública dali do IBAMA, que foi que eu vim aprender daqui, né? Foi que eu vim aprender a fazer dessa. Por isso, não convém aqui a gente, na programação existencial nossa, de cada vez que a gente vem, a gente se apegue à acumulação de riquezas, de bens materiais. Então, diga assim, eu tenho meu carro, meu Deus, vai ficar com quem quando eu morrer? Jesus Cristo, aquela casa que eu comprei na praia, o apartamento, eu juntei tanto minhas coisinhas, decorei, adoro artesanato, eu boto tudo, vão jogar fora quando eu morrer. Você não vai levar, se vão jogar fora outra coisa, você não vai levar. Curta o artesanato, o carro, enquanto você está aqui. Mas essas coisas não vão com a gente, porque não são importantes. As coisas materiais são coisas materiais. Todo critério de opção e conduta pessoal que se assenta tão só na vida física transitória está errado em suas bases perante a consciência, quanto às suas milhares de existências em muitos milênios e que evidencia em tudo ser esta consciência permanente. Então, a consciência é permanente. As experiências a cada programação existencial, não. São experiências de aprendizado para que essa consciência continue. Milênios, milhares, né, de existências mais para frente. Tanto no renascimento humano, que a gente chama de ressoma aqui, e seu restringimento consciencial rigoroso e inevitável, que é esse esquecimento, né, digamos assim, a cada ressoma nossa, quanto na desativação somática, ou morte, né, e sua libertação temporária no período intermissivo, os fatos não alteram a natureza essencial e característica de seus pensamentos. Pensamentos também é um neologismo que a gente usa aqui, que significa pensamentos, sentimentos e emoções. Período intermissivo, para quem não tem familiaridade com esse termo aí, é o período entre uma dessoma e uma ressoma, né? É o período que você se prepara para uma nova existência, tá? Então, veja, o renascimento humano, esse esquecimento que é rigoroso e inevitável a cada vez que a gente ressoma, e a nova dessoma, isso não altera o que é essencial na consciência, porque a consciência é permanente. Então, aquilo que é essencial em você não é o nome dessa vida, não é o que você conseguiu, né, em termos de riqueza, de bens materiais, mas o que é essencial seu, em termos de pensamentos, de sentimentos e de emoções, isso continua. Isso é eterno. Por ser a vida mutável, todas as coisas e todas as condições são também mutáveis. Por isso, deixe ir as coisas, os abusos, a raiva, a censura, mas também os momentos felizes, as comemorações festivas e alegres. Deixe que venham e que se vão. Nesse deixe que venham, a gente está querendo dizer o quê? Viva cada um deles com a intensidade que eles se apresentam, mas sempre tendo consciência de que eles vão passar. Então não é só dizer assim, eu estou passando por uma dor, um momento triste agora, mas vai passar. Eu vi lá na palestra do Centro Espírita que isso vai passar. Aí na hora que chega uma coisa bem boa, bem alegre, uma festa, um final, uma viagem boa, gostosa, não, mas isso não precisa passar. Vai passar também do mesmo jeito que passou a tristeza, né? Tudo vai passar. Tudo que fazemos, devemos fazer com sinceridade, com honestidade e com todas as nossas forças, para que seja feito da melhor forma possível. Porém, uma vez feito, feito está. Não nos apeguemos. Não importa o esforço feito ou a beleza do produto final. Tudo passa. Eu tentei procurar aqui, mas eu sou meio analfabeta em informática, eu não consegui. Eu recebi um e-mail quando
estava preparando esses slides, sobre umas esculturas de sal colorido, não sei se vocês já viram, que os monges, acho que é do Tibete, sei lá da onde, que fazem. Eles fazem cada coisa linda, cada figura linda. Mas como ela é de sal, assim que termina, ela já vai se desmanchando. E eles têm esse exercício, não sei se diário, periódico pelo menos, de construir as esculturas mais belas, mais trabalhosas, mais cheias de detalhes, são flores com as pétalas e tudo mais, cada coisa linda. Mas assim que termina, tá lindo, tá feito, ela começa a se desmanchar. E eles usam isso exatamente como estudo para a transitoriedade da vida. Então assim, passa assim um tempão construindo uma coisa tão bonita, com tanta delicadeza, com tanto esforço, mas ela também vai passar. Buda afirmou: a busca da felicidade é viver no mundo, mas não pertencer a esse mundo. Então, o não pertencer é não se apegar, é não fincar raízes duradouras nela, porque esse mundo vai passar. Por mais difícil que seja, devemos sempre estar prontos para o reinício, para começar de novo. Aquilo que passa para você estar aberto ou estar disponível para uma nova experiência. Se você não deixa passar aquilo que já terminou, que está feito, você não tem a oportunidade de vivenciar com honestidade, com sinceridade, com profundidade o que lhe aparece como novo. É nisso que consiste essa prática do que a gente está chamando de desapego. As coisas têm o valor que damos a elas. A lei da morte, segundo o Dalai Lama, consiste em não haver permanência entre todas as criaturas vivas ou materiais existentes no planeta Terra. Ninguém vive sem estar exposto às perdas, seja elas grandes ou pequenas, né? Especificamente nos casos de dessoma ou morte, urge entender que a duração do tempo passado na Terra é uma ilusão, pois se trata de uma limitação do corpo físico e do mundo físico. O que acaba, o que termina, o que morre é físico, é matéria. Essa constatação, né, ela não elimina o inevitável sofrimento que deriva de uma perda, seja ela qual for. No entanto, se estamos conscientes de que tudo é passageiro, o nosso sofrimento não se deixa impregnar por sentimento de revolta ou desesperança. Se você acompanha esse entendimento, né, esse discernimento desse fim ilusório, passageiro, das coisas com que você vive, das pessoas com quem você vive, com a ideia de que a vida continua, de que isso que a gente está vivendo aqui começou e vai ter um fim, fica, digamos assim, mais fácil de você aceitar e principalmente de não se afundar num desespero mesmo, numa revolta que não lhe tira do lugar que você está. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas, por exemplo, há alguns momentos assim que você chora, e quando o choro, aquela tristeza, aquela coisa assim, vai passando, aí você vai se sentindo aliviado. Em vez de se sentir aliviado, aí você começa de novo a lembrar aquilo que lhe levou para chorar. E você, se não sai disso, se não dá um basta nisso, você não aliviou. Então, eu falo assim, choro porque é o que mais, né, prende a atenção da gente. Mas uma angústia, às vezes você está assim num momento de angústia e tal, e você tenta sair dele, assim, quando você diz assim, não dá para eu resolver bem isso aqui, eu já fiz o que eu podia e tal. Aí quando você diz, não, mas olha, mas isso me magoou demais, aí você começa de novo. E se você parar para perceber que você está só retroalimentando esse sentimento de revolta e desespero,
muitas vezes você deixa de perceber que aquela luzinha ali já está ali. Tem alguém ali para lhe dar uma palavra, você está tão preocupado em manter aquele seu estado de desespero, de choro e de tristeza, que você não viu quando uma pessoa estava ali para lhe ajudar. Tem uma outra história de uma enchente grande numa cidade, e um homem muito religioso, ele sobe no telhado, casa no primeiro andar, e fica lá, e a água subindo, subindo, subindo. Aí vem uns bombeiros, bota a escada, bota não sei o que e tal, venha, me dê a mão, e faz assim, um monte de homem tudo segurando nos cabos para pegar ele. Não, meu Deus vai me salvar. Aí vem o helicóptero, e o cara joga a corda e lá vai, suba na corda, um monte de bombeiro tentando salvar a vida do cara, tal. Ele diz, não, vou não, que meu Deus vai me salvar. E não recebe ajuda de jeito nenhum, A água termina de levar a casa com tudo, o cara morre. Quando ele chega lá em cima, aí exige explicação de Deus, Diz, meu amigo, eu fiquei lá demonstrando para o mundo inteiro a minha fé e você não me salvou. Ele disse assim, eu tentei. Eu mandei os bombeiros no barco quando a água estava baixa, mandei o bombeiro levar uma escada, mandei até um helicóptero e você não quis. Quer dizer, o cara estava tão preso, só aquela situação dele, e é uma crença cega de meu Deus, que não percebeu as ajudas e as oportunidades que teve, Passou do aprendizado, digamos assim. Então veja, essa frase aí, ela é esse epiteto é também um filósofo grego. Gente, eu repito muito filósofo, eu vou confessar, é que eu fiz filosofia. Então a gente quer, quando faz filosofia, a gente vê que tanta gente há tanto tempo dizia umas coisas assim que a gente aplica à vida da gente hoje, Então esse filósofo Epiteto, ele nasceu escravo. E ele foi autodidata e começou a ler, mas principalmente ele começou a aplicar na vida dele, a desenvolver uma filosofia de vida que não estava só na teoria, não eram só os escritos, ele aplicava isso na vida dele, Então ele dizia que uma vida de felicidade, é engraçado que isso era na Grécia, mas tem a ver com a mesma proposta do budismo de desapego, Então ele dizia, veja as coisas como elas são e preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. As coisas são simplesmente o que são. Em qualquer acontecimento, por mais terrível que pareça ser, não há nada que nos impeça de procurar uma oportunidade oculta de aprendizagem, o que requer uma grande dose de coragem. Então, nessa filosofia de vida dele, veja só, isso era uma pessoa que nasceu escravo numa Grécia antiga, em que escravo nem gente era, e ele conseguiu, ele inclusive depois vira como se fosse professor, de grandes políticos, grandes gregos, depois. Então, assim também é com relação aos nossos apegos. É preciso coragem, primeiro para reconhecer a que ou a quem estamos apegados, a ponto de termos criado não uma relação de amor, como é comum definirmos tal situação, mas uma relação de dependência. Então, em cada coisa de apego, que a gente identificar na gente, a partir daquelas perguntas lá que a gente fez, é preciso a gente definir até onde isso onde é amor e onde é dependência, principalmente na questão dos relacionamentos. Aonde é que eu realmente estou ficando nessa situação por amor? Ou será assim? Será que eu não estou dependente já dessa situação? Será que eu não estou acomodado nessa situação? Será que é melhor ficar assim do que me arriscar? Meu Deus, eu vou me arriscar para onde? O que é que eu vou enfrentar ali, mais na frente? Já afirmava Buda, tudo quanto teve princípio terá fim.
Isso define, é claro, a natureza própria de tudo que é matéria. Tem uma outra frase que eu achei engraçada também, e tem a ver com essa, de tudo quanto teve princípio teve fim, que diz assim, eu sempre me atrapalho quando eu vou repetir, eu anotei, não há bem que nunca cabe, mas não há mal que sempre dure. Então, é exatamente mostrando isso, quer dizer, não há bem que nunca cabe, né? Mas também não há mal que sempre dure. Então, tudo passa de novo. Assim como os momentos felizes, as coisas boas, há esses momentos também de tristeza. Então, por tudo isso, como nem o bem nem o mal dura, as coisas materiais também não. Então, por que a gente tem que se apegar? Por que a gente tem que falar meu carro? Não significa, de novo, né, como a gente falou, desinteresse. Ah, não vou nem ligar, deixa aí, deixa a porta aberta, deixa a chave no carro, o dono leva. Não é isso. Mas é você dar a esse carro, a sua casa, as coisas, as roupas que você tem, o valor que elas devem ter. É saber quando é que está na hora de se livrar delas. De deixar que elas, né, cumpram o seu destino. E aí, gente, para encerrarmos, eu vou deixar uma recomendação também de Buda, né? E por que Buda? Porque foi quem praticou e chegou digamos assim, a realmente entender o que era desapego, né? Então ele diz, medita profundamente na instabilidade das coisas humanas e na inconstância da vida terrena. Esse meditar é um exercício diário da nossa vida aqui na Terra. Então, as coisas humanas são instáveis. A vida terrena, ela é inconstante. Ela não permanece, ela não é eterna. O que a gente aprende nessa vida transitória e passageira, nessa experiência que a gente tem a cada programação existencial, isso que é eterno, porque isso é o que a consciência leva. Certo? Mais alguma coisa assim que vocês querem tratar desse assunto agora? Eu terminei meu papel. Eu agradeço, mas a gente tem um tempinho aí, eu fico aberta aí a quem quiser contribuir para essa reflexão nossa aí. Eu entendi que você fez várias sugestões para a pessoa se desapegar. Você considera o apego uma doença? Uma doença não. Falando por experiência própria, eu considero o apego uma dificuldade que me impede de dar um passo mais para frente. Quando eu me apego, quando eu dou, porque assim, para mim, pelo que eu estudei para vir para cá, eu considero o apego uma corrente mesmo, uma prisão. É algo, apego no seu verdadeiro sentido, ele aprisiona a ponto de você não perceber que tem alguma coisa além daquilo lá, né? Então, eu digo assim, por exemplo, quando eu estou apegado no relacionamento, que é a coisa mais fácil de todo mundo pensar, e de alguma forma a gente tem um relacionamento que a gente está apegado. Quando eu me apego a um determinado relacionamento, por exemplo, com o marido, em que já não, a gente vê que no casamento, né, não dá mais, não é briga, não estou falando nem de chegar ao ponto de brigar, mas já não tem muita graça, não tem muita alegria, não tem assim, eu chego, a pessoa está vendo televisão,
aí vai cada um para o quarto, hoje cada um com tablet ou com celular, cada um no computador, ou cada um com uma televisão, né? No quarto tem uma televisão, na sala tem outra, cada um vai ver um programa e tal. E isso passa dias e dias e dias assim. Até que ponto isso não é apego? Para mim isso não é mais uma relação de companheirismo, de amor, que pode ter sido um dia, não se desvaloriza, digamos assim, né? O que iniciou essa coisa. Mas permanecer nessa situação e que já não lhe satisfaz, porque assim, a questão de você identificar como apego é quando isso começa a incomodar. É quando isso não lhe satisfaz. Apego não é doença, é dificuldade de lhe deixar livre para perceber que você pode curtir ou pode encontrar uma coisa melhor. Você acha que o apego faz parte da natureza humana? Sim, faz, por isso que a gente está refletindo sobre ele. Só que não pode aprisionar, entende? Então, se você está no mundo físico e você tem apego, você jamais vai sair dele. Porque vamos voltar para a filosofia. Você teria que ir para um mundo extrafísico, suprafísico. Você tem que ir para Platão, você tem que ir lá para cima. E você não tem condições, porque é um mundo ideal. E você não tem condições, porque você é mortal. Mas você é mortal na parte física, entende? Não, mas você vive na parte física. Sim. Você está aqui no quadrado, você não está no triângulo ainda. Mas você não está aqui separado das outras dimensões, entende? Para nós aqui, quando a gente diz assim, a gente é pluriexistencial, a gente é multidimensional, é exatamente para a gente não ficar nesse quadrado. Se eu sei que essa vida é passageira, se eu sei que eu tenho outras dimensões, eu não posso estar exatamente limitado a só essa vida material, porque ela fatalmente vai levar aquela coisa assim, se eu estou nesse quadrado, quando me enterrarem, acabou. Mas se eu sei que não acabou, eu tenho que viver as coisas desse quadrado com a natureza que ele é, enquanto eu estiver por aqui. Mas para eu sair do quadrado, eu tenho que ser criado. Eu não tenho que ter nascido. Assim, esses conceitos, nos termos filosóficos que eu vi, por exemplo, na academia, me deixavam com uma dor de cabeça, porque assim, são conceitos. Eu acho que assim, no final das contas você vai puxar uma palavra dentro do dicionário. O que Buda também estava apegado. Tá, mas quando... Todos esses que você falou aí estavam apegados a dogmas. Mas é que esses, mesmo Buda, mesmo Jesus, eles não eram Deus. Eles tinham também a sua natureza humana. O senhor perguntou se, na minha opinião, o senhor perguntou se apego é uma doença. Eu entendo o apego como uma doença grave. Sabe por quê? Porque ela é tão grave que destrói o seu equilíbrio psíquico. Aí já é patológico. Depois, esse desequilíbrio pode levar também o seu físico a ficar ferido, doente. É uma doença. Agora, se falar de perfeição enquanto encarnado, isso não tem sentido. Agora, pode-se falar de caminhar para a perfeição enquanto encarnado, porque o caminho da encarnação é o único caminho para essa iluminação. É uma questão de vício também, eu acho. Assim, professor, não está até me meter na discussão, mas, por exemplo, vício. É natural do ser humano ter vício, seja vício em substâncias legais, ilegais, que seja. Eu sou viciada em cigarro. É da minha natureza, eu sou uma pessoa naturalmente compulsiva viciada. Eu me vicio facilmente. Açúcar, chocolate, cigarro. Só que não é porque a natureza humana é propensa ao vício e a costumes e hábitos que a gente tem que abraçar e dizer, como a gente tem essa natureza, a gente tem que abraçar. Não, a gente tem que exatamente combater isso. Passar a vida combatendo isso. Eu faço todos os dias. Eu parei de fumar, então todo dia eu combato essa minha vontade, esse meu vício de agir de acordo com a minha natureza, que é me apegar a alguma coisa, ao cigarro. Então, se você vai controlar, então,
Ela faz parte da A gente não é perfeito, a gente tem muitas coisas para ser trabalhadas. Mas quando a gente reflete aqui sobre apego, sobre as dificuldades da programação existencial, é exatamente porque elas são inerentes a essa vida terrena, entende? O que a gente fala aqui sempre é para valorizar a experiência de cada um nessas dificuldades, por exemplo, que ela está falando, nessa que você está falando, eu vivo nesse quadrado físico, então eu tenho que me comportar como físico. Mas é a experiência que para nós aqui, ela tem que ser além do quadrado físico. Eu tenho que entender a existência do quadrado físico, a vida física, o corpo físico, que nasceu de forma física, biológica, explicável, e vai também ter um fim de forma física, biológica, explicável. Entendeu? Agora, isso não define vida pra gente. Nisso, talvez, que a gente se distancia, digamos assim, sem menosprezar, dos conceitos, quando eu falei para o senhor assim, dos conceitos puramente filosóficos, porque ficam na coisa da intelectualidade, que é uma característica humana, que é essencial a essas nossas experiências daqui. Agora, quando você diz assim, Buda era apegado, só chegou a essa profundidade quando se libertou dos apegos. Né? A história de Buda, que a gente vê que tem por aí afora, a quantos apegos, digamos assim, ele passou até entender. A quantos sofrimentos ele se submeteu por estar apegado, aquele tempo que passa no mosteiro, depois passa em várias outras experiências que ele tem. A maioria da religião orientais, eles pregam os ateus. Mas eles fazem isso nos cultos. Todos pregam. Todos pregam. Vocês foram aí, e pegam desacreditando. E se a gente pensar direitinho, se a gente raciocinar o seguinte, quando a gente nasce só e nu. E quando a gente viaja só e nu. Não traz nada, não traz nenhuma companhia e vai embora sem companhia e sem nada. Essa é a coisa que você tem um ciclo de vida de 80 anos para ficar senil banal. Para ficar o quê? Senil banal. Média, né? Então é o seguinte, nós não trazemos o chip das encarnações, que alguns dizem que é 155 anos para você encarnar de novo, uma Rosa Cruz, outras. Então, se você não traz um chip, e esse chip é de esquecimento, você esquece tudo que você aprendeu, você volta para reaprender tudo. Então, você nunca vai aprender. Porque, na verdade, Mas a gente vai veja só, pra gente aqui. Registra isso. E aí eu aproveito para convidar o senhor para na próxima segunda-feira assistir a palestra aqui do Sinara sobre programação existencial, que é exatamente isso. A gente não traz, como ela diz aqui, o manual de instrução. Né? A gente não traz realmente esse chip, o HD lá com os arquivos, né, anteriores. Mas a gente traz essa disposição para não é nem relembrar, mas é assim, para perceber, digamos assim, né, os sinais daquilo que a gente aprendeu noutra vida. A gente não vem reaprender como se fosse do zero, porque senão também não tinha sentido as várias existências, né? Então, quando a gente diz que a consciência é permanente, se ela é permanente, tem sim um HDzinho juntando coisas lá. Então, a cada existência, a gente vem descobrir a consciência. É alma. Sim, pra gente aqui em termos assim, a gente prefere usar consciência porque a alma tem toda uma carga religiosa, né, Sinara, também por trás, entendeu? Então assim, pra gente, quando a gente define consciência e a gente entende que esse conjunto bem mais complexo, né? Porque para a religião ficou assim, muito alma e espírito em oposição a corpo, matéria, né? Pra gente é muito mais complexo, entendeu? Bom, gente, eu queria só para reforçar esse convite, então, para o senhor, como é seu nome, por favor? João Carlos.
Pronto, seu João Carlos, o senhor está convidado, também todos vocês, na próxima segunda-feira, dia 25, nesse mesmo horário, às 8 horas, a gente começa sempre pontualmente, né? Mais uma reflexão nossa, né, sobre planejamento pessoal, aqui com Sinara, dentro do tema do parapsiquismo aplicado à programação existencial. E também a gente quer já convidar a quem quiser participar. Nós temos uma confraternização nossa desse ano, de final de ano, que nós vamos fazer no dia 8 de dezembro, na Granja Nunca Seu Nome. Pronto. Na aldeia Flor d'Água. É um domingo. A ideia nossa é se reunir aqui na frente, saindo daqui às 9 horas da manhã. Lá nós vamos passar o dia, né, com atividades e tal, tem um almoço. E a gente só pede que até o dia 30 de novembro, né, 30 de novembro agora, vocês confirmem com a nossa secretaria aqui que vão participar, apenas para a questão de organização, de comida, de almoço, essas coisas todas que a gente vai ter lá. Mas é aberto a todos, se quiser, né, levar familiares também, amigos e tal, a gente está fazendo esse convite para que participem também conosco dessa confraternização. Tá bom? E o senhor que veio a primeira vez, a gente sempre tem nas segundas-feiras, nesse horário, aberto ao público, palestras de diferentes temas. Seja bem-vindo, tá? Gente, muito obrigada. Boa noite. Se quiser, tem